Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam nos nossos corações. É bom saber que Deus tem conduzido as nossas vidas, né? Mesmo diante de lutas, mesmo diante de problemas, que não falta, né? Deus tem sido com cada um de nós. Vamos orar neste momento para pedir orientação ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Obrigado mais uma vez por estar aqui diante da sua presença, na companhia dos seus santos anjos. O Senhor sabe das lutas e problemas que enfrentamos, mas o Senhor tem nos dado sabedoria e discernimento para saber lidar com cada uma delas. Nos batiza com o teu Espírito Santo, Pai. Nos faça nova criatura a cada dia. Perdoa mais uma vez os nossos pecados. Nós somos assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias. A gente sempre começa, né? Atos dos Apóstolos. Qual é o nome do irmão? Luiz Augusto. Luiz? Oi, irmão Luiz, você tem Bíblia aí? Está acompanhando? Está comendo a vista? Tá bom. Então, o livro que nós vamos ler agora é Atos, capítulo 4, o versículo 31, né? Sempre lê, né, essa passagem aqui, antes de começar aqui o tema, que tem tudo a ver com reavivamento, né? Atos 4, o versículo é 31. Vamos lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Nós sabemos por que tremeu o lugar, né? Porque o Espírito Santo foi ali naquele momento. E quando o Espírito Santo ele adentra, né, há uma mudança, né? E é interessante que quando o Espírito Santo adentra ali, onde todos estavam reunidos, você vê que quando o Espírito Santo ele adentra ali, não houve um frenesi, né? Uma loucura de pular, de gritar, de falar em língua, de rodar e de cair, né? Verdade. Não houve isso. Houve isso? Não. Aqui que está dizendo, não sou eu que estou falando, isso aqui está dizendo, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios Do Espírito Santo. E com trepidez, ousadia, anunciavam que A palavra de Deus. então, quando eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram consciência disso. A pessoa não recebe o Espírito Santo e fica inconsciente e faz coisa que ninguém sabe o que está fazendo, né? Verdade. Porque parece que isso virou uma moda, né? Todo mundo fala os tipos de língua que não conhece, pula, roda, né? Cai no chão, né? É interessante, né, que esse Espírito Santo que eles apresentam derruba no chão. O Espírito Santo que nós apresentamos na Bíblia, ele levanta, ele ergue a pessoa. Amém. Ele capacita, ele dá força e autoridade. Que diferença, né? Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho. Eles foram lá fora para pregar o Evangelho. Não é isso que nós estamos precisando hoje? Sim. A cada sábado, a cada quarta-feira, a cada domingo, nós nos alimentamos com o quê? Com a palavra de Deus. É importantíssimo. Mas nós temos que dividir o quê? Com as pessoas lá fora. Eu até falei com o Marcelo essa semana, né? Que nós estamos nos alimentando demais, né? E não estamos distribuindo esse alimento com as pessoas. Temos que fazer isso, né? Na igreja de Marechal, nesse sábado agora, nós tivemos uma coisa bem diferente, né? Em vez de ter o momento da pregação, nós saímos em 3 grupos, né? 2 grupos foram visitar irmãos que estão impossibilitados de ir à igreja por algum problema de saúde, e foram lá 2 grupos, e o terceiro grupo levantou uma tenda, chamada tenda de oração, que nós compramos, botamos ali próximo da porta da igreja ali, e nós convidávamos as pessoas para orar conosco. Amém. O que você acha que aconteceu? As pessoas vieram ou não vieram? Vieram muito, gente. Teve fila, né? Fila. Olha que lindo. A gente não está entendendo a autoridade que Deus nos dá. Tem que ser feito com muita oração. Tem que ser feito um jejum. Entendeu? Se organizar, conversar, orar, acordar de madrugada. E Deus, ele faz o quê? A obra. E eu falei para as pessoas, ninguém pega telefone de ninguém, nem endereço. Deixa que elas falam. Falaram ou não falaram? Pediram para ir na casa ou não pediram? Amém. Teve pessoas que voltaram para nos dar biscoito, porque queria recompensar. Teve pessoa que queria pagar pela oração. Olha, penso.
Falei, a igreja precisa fazer algo. A igreja não está fazendo ainda. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa sair um pouco e trabalhar mais. E quando trabalhar unido em oração, o Espírito Santo, ele trabalha. Então vamos mudar um pouco, né? Só nos alimentar, mas vamos ter projeto para levar aquilo que nós sabemos para as pessoas. Não foi isso que aconteceu aqui? Sim. É a mesma coisa. Deus, ele mudou? Não. Ele é ontem, hoje, eternamente a mesma coisa, irmãos. Então é só te usar um pouco mais, orar, pedir ao Espírito Santo, né, para que possamos fazer a obra que Deus nos chama. E aqui, irmãos, é uma coisa bem interessante que eu estava ali louvando, me deu vontade de pegar esse livro aqui, né? Esse livro que nós estamos distribuindo. E aqui uma coisa interessante, eu tinha até falado com o Marcelo aqui, né? Das coisas que estão acontecendo. E aqui na página 24, eu tenho lido esse livro também. Aqui é uma coisa bem interessante que tem na página 24 desse livro Grandes Conflitos. Depois, se vocês quiserem em casa ler com calma, é a página 24, Grandes Conflitos. Aqui fala. Então, por que a perseguição parece estar adormecida? A irmã Marcelo faz uma pergunta. Por que a perseguição para com os cristãos parece que está adormecida? Em certos países, na grande massa, realmente está adormecido, né? Nos países muçulmanos que o cristianismo é proibido, se você se apresentar ali, você pode ser morto ali. Então aqui fala. Então por que a perseguição parece estar adormecida? O único motivo é que a igreja se conformou com o padrão do mundo. A igreja não pode se conformar com o padrão do mundo. Né? O mundo é uma coisa, a igreja de Deus é outra. E por isso não desperto oposição. Qual é o nosso trabalho? É despertar oposição. O mundo fala uma coisa, mas nós vamos falar a coisa que Deus quer que nós queremos falar. O mundo fala que A é B. O certo é errado, o errado é certo. Nós estamos aqui para dar um norte. Nós somos o sal da terra e o quê? A luz do mundo. Amém. Dá sabor, traz luz. E vai causar oposição. E aqui continua. A religião, e isso aqui é muito forte, irmãos. A religião, em nossos dias, não é a fé pura e santa de Cristo e dos seus apóstolos. Então houve uma mudança. E aqui ela continua. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus. Como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja. O que está faltando dentro das igrejas? Uma espiritualidade vital. E aqui, vamos pegar aqui esse gancho aqui, do relacionamento verdadeiro com a necessidade da igreja, olha o que diz aqui. O cristianismo é popular no mundo. Popular é uma coisa o quê? Comum. O cristianismo não pode ser uma coisa comum. E aqui diz, é só haver um reavivamento. Viu que eu falei com você, Marcelo? É só haver um reavivamento da fé primitiva que os fogos da perseguição serão acesos novamente. O que está faltando então? Reavivamento. Não adianta, irmãos. Reavivamento é o quê? Quando a pessoa precisa ser revivada, ela está como? Ela está andando para cima e para baixo? Ela está morta. Morta. Né? Os médicos, os enfermeiros sabem disso. Né? O pessoal precisa do quê? Ser reavivada. Se ela está reavivada, ou se ele está passando por um reavivamento, é que alguém está ali fazendo aquela massagem, né? Para o coração bater de novo, porque está ali, está morto. A maior necessidade da igreja é o reavivamento. Então, se a maior necessidade hoje da igreja é o reavivamento, a igreja ela está na sala de emergência. E ela precisa o quê? Ser acordada. O apóstolo Paulo não falava isso? Desperta, tu que dormes. Então, hoje nós temos, para a honra e glória de Deus, planejamentos. Hoje nós temos uma organização maravilhosa, temos recursos, mas os resultados são muito pouco. E muitas das vezes nós estamos nos conformando com isso, irmãos. Então vale a pena, irmãos, passar pelo reavivamento, uma ressurreição. E é isso que nós estamos estudando, né? Então, o que foi feito lá em Marechal, eu falei até para o outro ancião. Uma vez por mês nós vamos fazer isso, para a honra e glória de Deus. Amém. Porque a gente não pode deixar, né, que esse tipo de atitude com a igreja para com o bairro não venha existir. O bairro tem que saber que aquela igreja existe. Amém. Os vizinhos têm que saber que a igreja de Bento Ribeiro é uma igreja viva.
Que Os trabalho. moradores da Baixada da Rocha têm que saber que essa igreja é uma igreja viva, que tem poder e que tem autoridade Glória a Deus, né? dos altos dos céus. Para isso, a igreja vai começar a fazer o quê? Um trabalho para fora, se organizar, se planejar, se reunir, para que a igreja possa estar reavivada. É impossível, irmãos, uma igreja não ter um trabalho missionário de uma forma coletiva. Tem a forma individual? Claro, e tem que ter. Mas tem que ter também a forma o quê? Coletiva. Se não está havendo um trabalho coletivo, a igreja está enferma. E essa enfermidade, ela tem que ser vista, tem que ser tratada. Porque é uma enfermidade, se não tiver tratamento, ela é o quê? Qualquer enfermidade, se não tiver tratamento, ela melhora ou piora? Piora. E é isso que está acontecendo, irmãos. Então, vamos revivar em nome de Cristo Jesus. Vamos orar e pedir ao Senhor o Espírito Santo, irmãos. Que Deus nos anime, que Deus nos dê força, para que possamos compartilhar essas verdades, tá bom? Amém. Vamos falar um pouquinho hoje do Revivamento, do capítulo número 6. Salvo unicamente unicamente em Cristo Jesus. Vamos no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3 aqui, deixa eu só achar o versículo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz na sua Bíblia e na minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Pois, amém, acharam? Pois dizes, estou rico o quê? E não preciso de coisa, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego o quê? E nu. E que período que é esse? É o último período, né? É a igreja de Laodiceia. Ao mesmo tempo que é o povo do juízo, também é o povo autossuficiente. Esse povo aqui é o povo do juízo, começou de 1844 e vai até a volta de Cristo Jesus. É o povo que proclama a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Mas é um povo também, muitos, não estou dizendo todos, que se encheu. Se tornou o quê? Auto o quê? Insuficiente. Ao ponto da testemunha fiel, que nós estamos estudando, que é Jesus Cristo, a testemunha fiel. E ele diz, olha, tu nem sabes que tu és infeliz. Palavras duras, Infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e se encontra nu. Claro que Deus ele vai dar aqui, Jesus Cristo vai dar conselhos para que essa característica, esse estado de mornidão, venha sair. Do período, você não tem como sair. Você tem encontra no período, mas do estado você tem que sair. Você encontra no período. É o último período. Laodiceia. Mas do estado de mornidão, nós temos que sair. Então aqui o título, salvo unicamente em Cristo, diz assim, jamais o quê? Satisfeitos. Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. O que Romais está comentando aqui. Muitos que professam a Cristo, mas nunca se torna cristão amadurecido. Isso acontece ou não? O cristão tem que ser um cristão maduro. Admitem que o ser humano cai em suas faculdades e estão enfraquecidas. Que suas faculdades estão enfraquecidas. Que ele está incapacitado para as realizações morais. Mas dizem que Cristo arcou com todo o peso, todo o sofrimento, toda a abnegação. E estão dispostos a deixar que ele carregue tudo isso. Isso está certo? Não. Você tem que fazer a sua parte. Que Cristo lhe fez tudo, claro. Mas você não tem que fazer a sua parte? Irmão, eu sou pecador mesmo. Então, qual é o problema? Existia uma denominação que falava isso. Não importa o que você faz, não importa o que você come, você bebe, você vê, como você trata o seu corpo, não importa nada disso. Porque Cristo já fez tudo isso. Importa que você tenha no seu coração. E isso não existe, Não importa. E isso não é verdade. Nós temos que ter cuidado com isso, Dizem eles que não há coisa alguma que devam fazer senão crer. Cristo, porém, disse,
Se alguém vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue. Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Jesus guardou os mandamentos de Deus. Amém. Então aqui, quer andar com o Senhor, vai negar o quê? Seu eu. Assim, é fácil, irmãos, negar a si mesmo. Diz aí, poxa, é a coisa mais fácil que tem, todos os dias você se negar. Não é. Porque você se negar é difícil. Porque o seu eu, ele quer falar coisas que você quer ouvir. Você quer viver como o seu eu te orienta. Mas Deus, ele não quer que você viva como o seu eu te orienta. Porque se nós dessemos ênfase mais ao nosso eu, quem vai aproveitar esse momento? Satanás. Satanás, ele espera uma oportunidade. Satanás, ele não pode sair tomando posse da vida da pessoa. Não, irmãos. Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Você e eu temos livre-arbítrio. Sabemos que, na última quarta-feira eu falei aqui, nós sabemos que temos que fazer. Sabemos ou não sabemos, irmão? Sim. Sabemos que temos que fazer. Só uma pessoa que está conversando agora, que não entende direito, que não sabe o que tem que fazer, mas nós sabemos que temos que fazer. E é uma luta diária. Só que nós temos que ser pessoas diferentes como ontem. Ontem o Alex era um Alex. Hoje é um Alex mais maduro. E assim por diante. Mas quando não acontece esse amadurecimento, existe um problema. Eu estou guerreando contra quem? Se eu não estou crescendo, estou guerreando contra o Espírito Santo. Ele está tendo guerra comigo. No sentido de me orientar. Olha, você está fazendo coisas que não é para fazer. E você sabe o que tem que fazer. Então, aquele que quer andar com Cristo Jesus vai ter que se negar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz. Os seus problemas, eles vão existir. Mas o Senhor vai te orientar. Amém. E aqui diz: jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso, dizendo: estou salvo. Se forem entretida essa ideia, deixarão de existir os motivos para a vigilância, a oração e o esforço sincero em seguir para frente rumo a realizações mais elevadas. Então, tem pessoas que se colocam assim: olha, do jeito que eu estou bem. Eu não preciso de mudança. É confortável isso, né? É confortável. Você já se mudou de uma casa para outra? Dá um desânimo ou não dá? Desmontar tudo para ir para um lugar. Então, por mais que o lugar seja bom, dá um desânimo, né? A gente queria transformar aquilo tudo pequenininho, botar numa caixa e levar, e depois aumentar aquilo tudo. Mas não é assim. Então, toda mudança, né, tem o seu sacrifício, tem a sua dificuldade. Só que muitas das vezes as pessoas estão se satisfazendo do jeito que está, tá bom. Como eu falei semana passada, Pedro, ele chegou a um ponto de entender o seguinte: do jeito que eu estou, tá bom. Mas não estava bom. E aqui fala, né? A vigilância, a oração e o esforço sincero em seguir para o quê? Para a frente, rumo de realizações mais elevadas. Você pensa assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor me confiasse mais coisas maiores. Você ora assim? Vendo? Eu oro, irmãos. Só que Deus, ele vai falar o seguinte: para que eu possa te confiar coisas maiores, você tem que saber lidar com as coisas menores. Quando você aprender a lidar com as coisas menores, eu vou dando aos poucos. Não é assim que funciona? Sim. É assim que tem que ser, irmãos. Mas nós queremos realizar sonhos de coisas maiores. Deus, o Espírito Santo, quando tomar posse com a sua permissão do seu coração, você não vai realizar grandes coisas? Sim. É isso que Deus, ele quer. Porque nós somos sal para o mundo inteiro e luz para o mundo inteiro. Só que não é muita gente, nunca foi muita gente. Sempre é um pouquinho que de gente. O povo remanescente é um pouquinho de pessoa. É um pouquinho de pessoa. O livro de Malaquias fala que nós somos o quê? Os Elias modernos. Quantos Elias com função de Elias existia na época dele? Um só. Os outros que Deus guardou a vida tinham outra função. Mas quantos tinham a função de Elias? Só ele. E como é que estava o país? Um caos. Um caos. Então, se nós somos Elias, nós temos que tomar posições. Vai ter poucas pessoas. Vamos lá. Nenhuma língua santificada
será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo. E entremos pelas portas da cidade de Deus. Então, como a maior propriedade, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro pelo livramento eterno. Enquanto o ser humano estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode ser salvar. Não deveria atrever-se a dizer que estou salvo. Então, hoje em dia, irmãos, muitas pessoas falam que está salvo, né? Não é um problema você dizer, eu estou salvo porque Cristo me salvou. Mas, e aí, qual é a mudança que isso está trazendo? Você lembra quando os fariseus falaram para João Batista? Nós somos, falaram para Jesus também, né? Nós somos descendentes de quem? De Abraão. De Abraão. Mas cadê as obras? Para vocês falarem que são descendentes no sentido de somos igual a Abraão, somos da linhagem de Abraão, cadê as obras? Tem que ter obra ou não tem que ter obra? Nós somos cristãos, sim ou não? Sim, amém. Mas a obra que nós estamos apresentando como cristãos, porque eu sempre falo isso na igreja lá de Marechal. As pessoas precisam ver Cristo em quem? Em nós. Então nós seremos Cristo para as pessoas. Agora, tem que ter as características de quem? De Cristo. Tem que ter o fruto do Espírito Santo. E é uma das coisas que, infelizmente, irmãos, as pessoas estão deixando de lado, é o amor. Eu estava falando com meu esposo hoje. O grande problema hoje não é o amor, é um problema, mas o grande problema é que a igreja ela não está aprendendo a amar. Se nós não conseguimos amar a nós mesmos, nós chegamos numa real situação tão difícil, me corrija se eu estiver errado, moço. Nós chegamos numa real situação tão difícil, que para amar as pessoas que nos amam já está difícil. Verdade. Para amar as pessoas que nos amam já está difícil. Quanto mais amar o seu inimigo. Verdade. Quem falou isso foi quem? Jesus Cristo. Se ele falou, falou. Mas como que uma pessoa ela consegue amar uma pessoa que ela não gosta? Verdade. Ou suportar? É através da obra de quem? De Espírito Santo. Quando Jesus Cristo ele fala que nós temos que amar nossos inimigos, Jesus Cristo amou ou não amou os seus inimigos? Amou em todos os momentos. Ninguém aqui foi tão perseguido como Jesus Cristo. Verdade. Ninguém sofreu tanta provação como Jesus sofreu, e perseguição, e tentação. Então ele fala de si mesmo. Então nós podemos ver que Jesus Cristo ele nos ensina, mas irmão Alex, é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Orai por aqueles que perseguem. De que forma você vai orar? Senhor, mande um raio na cabeça dessa pessoa, extermine ela. É isso que você vai orar? Para que estão perseguindo você, no seu trabalho, no seu vizinho? Não. Você vai interceder pela vida dela. Amém. Você vai juntar brasas vivas sobre a sua cabeça. É isso que o cristão lhe faz. Só que nós estamos aprendendo a isso. Então hoje a falta de amor entre nós está muito grande. Está ou não está muito grande? Nós estamos desaprendendo a amar ou nunca amamos. E Alex, esse é uma ausência clara do Espírito Santo. Sim, porque o primeiro fruto do Espírito Santo é qual? O amor. Amor. Não é o outro. E a gente está sem isso. A igreja, quando entender, não todos vão, a irmã Mate fala que nem todos vão se unir e prevalecer de fervorosa oração. Mas ela fala que a maioria. Então a maioria, ela vai entender. Não são todos, mas a maioria vai entender isso. Então quando a igreja começar a entender isso, haverá o quê? Uma mudança. E eu acredito que já está acontecendo muitas mudanças positivas. Tem coisas ruins acontecendo? Tem. E muitas. Mas tem coisas também boas acontecendo, né? Onde pessoas estão despertando. E Alex, um reavivamento da igreja que o pastor Edson foi, ele falou que no ano anterior, antes da chegada dele, não tinha tido um batismo. No primeiro ano após a sua chegada, teve 12 num ano. É porque o trabalho do pastor Edson Moura, ele fala muito sobre a obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que une, irmãos. Irmãos, a obra dele. Nós estamos sendo convidados pelo poder do Espírito Santo, Deus do Espírito Santo, para participar com ele da obra. Porque a obra, ele fala, a obra é minha. Quem tem poder de convencer sou eu. Quem tem poder de converter sou eu. Vocês vão participar desse momento tão bonito.
Quem vai participar? Aqueles que querem o poder também do Espírito Santo. Então é por isso que quando uma igreja está reavivada, né, pela obra do Espírito Santo, é uma igreja que cresce, e cresce naturalmente. Sim. A irmã Márcia, ela fala assim, se houvesse mais amor, se houvesse mais bondade, se houvesse mais compaixão, Misericórdia. se houvesse mais misericórdia entre os irmãos da igreja, Onde no lugar onde há somente uma conversão, haveria centenas. seria centenas. Amém. E por que isso não é aplicado? Não. Meu povo perece por falta de conhecimento. Por que isso não é aplicado, gente? O grande problema hoje é isso. Aí a igreja está ali, estratégia, quarta-feira, e sábado e domingo, e treinamento, e isso, e vai e volta, e isso. Qual é o resultado? Quase nenhum. Se tivesse mais amor, bondade, é só isso. Isso não faz parte de um cristão. O que não faz do cristão? Coração duro, mágoa, raiva, ódio. E entender que está salvo com isso. Não está, irmão. É por isso que a igreja ela está passando por uma sacudidura. E chegará um período que ela vai se sacudir até a raiz de verdade. Onde as pessoas que não querem compromisso não vão sentir mais vontade. Pergunto para a igreja. Quem te moveu de estar aqui? Quem moveu você para você estar aqui hoje? O Espírito Santo. Se ele não atua no nosso coração, Verdade. nosso eu não tenho vontade de vir. Não adianta, né? Frio, né? Não adianta. No frio, chovendo, como eu falei aqui na oração, né? João Calvino falou, todo bem que você vê em mim, Calvino falou isso. Isso é Cristo. E todo mal, sou eu mesmo. Verdade. Sou eu mesmo. Então, quando nós procedemos bem, é o Espírito Santo que está te convencendo. Quando nós agimos mal, é você mesmo. Mas Deus, o Espírito Santo, quer que você haja bem todos os dias. Irmãos, é só o testemunho. Irmão mais fala que o testemunho vale mais do que 1000 pregações. Então a gente está assim, as coisas de Deus não são difíceis. Mas a gente tem que se entregar mais e lutar contra o nosso eu. E aqui diz, não é aquele que se reveste de couraça que pode orgulhar-se da vitória, pois tem ele pela frente a batalha e a vitória a ser alcançada. É o que persevera até o fim, que será o quê? Salvo. Perseverar com quem? Com Cristo. Com Cristo. A única forma de você perseverar com Cristo é através da obra do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo ele veio aqui à Terra, ele se revestiu de ser humano, deixando do poder e glória. Foi ou não foi? Foi. Ele se fez ser humano. Não julgou com usurpação, ser igual ao quê? A Deus. A Deus. Se esvaziou. Se esvaziou. É Deus? É Deus. Era Deus ali? Era, mas se esvaziou. Estava ali como ser humano. Então, toda a orientação que ele tinha para ir para um lugar, para fazer milagre, quem orientava ele? Espírito Santo. Espírito Santo. Se ele precisou, naquele momento, da obra do Espírito Santo, as orientações, as madrugadas rasgadas fora nos montes, conversando com o seu Espírito Santo, conversando com o seu Pai, se ele precisou do Espírito Santo, e nós? Meu Deus. A gente tem que entender isso. Porque ele venceu o mundo. Porque o inimigo nos odeia, irmãos. Ele vai fazer de tudo para que você possa cada dia se esfriar. Mesmo estando aonde? Na igreja. Lendo a palavra, estudando, fazendo São Sabatina, lendo a Bíblia, mas não colocando em prática. Irmão, se tudo que você sabe, se tudo que você estudou, se todos os treinamentos que você teve, se tudo que você aprende na lição de São Sabatina, de todos os cultos, toda a mensagem, tudo que você ouve na internet sobre mensagem, você não coloca em prática o amor de Cristo Jesus, tudo isso é em vão. Não serve de nada. Os 3 anos e meio de Pedro, andando sobre a água, viu no monte da transfiguração o rosto de Jesus, ouviu a voz do Pai naquele momento, este é meu filho amado em que me compraz, a ele ouvia, ele não ouvia. O Pai colocou na boca dele, olha, fala quem é Jesus Cristo. Eu falei para as pessoas que tu é Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus Cristo, ele falou, foi meu Pai que colocou isso na sua boca. Amém.
Irmãos, o que adiantou todos aqueles 3 anos e meio se ele se encheu de orgulho? E ele recebe agora uma orientação, olha, quando você se converter. Mas, Senhor, eu não estou convertido. Não, você não está convertido. Você está convencido que você está convertido, mas convertido você não está. Porque não tem colocado em prática. Todos aqueles que ouvem minhas palavras e não colocam em prática, é comparado ao quê? Um homem insensato. Imprudente, insensato, que edificou a sua vida sobre o eu. Você e eu sabemos de muita coisa, irmãos, para não mudar. Nós sabemos de muita coisa para não mudar. Isso vai pesar sobre a nossa vida. A atitude hoje que nós não estamos tomando vai pesar lá na frente. Porque os demônios, eles estão observando, irmãos. Eles sabem que nós sabemos de muita coisa, mas a prática. A mensagem de sábado falou se humilhar e orar, né, Alex? Falta a gente se humilhar, porque quando eu está prevalecendo, a gente se orgulha. Sim. Né? Então, se a gente se humilhar e pedir a Deus, Senhor, nos transforme. O grande problema hoje é esse. Se humilhar aos pés de Cristo Jesus. Nós, irmãos, a Bíblia fala que nós somos pó, cinza, neblina. Nós não somos nada. Podemos estar vivos hoje e amanhã não existe mais. Mas o tempo que Deus nos dá são tempos de oportunidade de crescimento, para que possamos aprender. Então não é aquele que se reserva, que se reveste de couraça, que pode se orgulhar de evitar a vitória, pois tem ele pela frente a batalha, e a vitória a ser o quê? Alcançada. É o que persevera Até o fim. que será salvo. Tem que perseverar. Perseverar com quem? Com Cristo Jesus. Amém. Por isso que eu falei aqui. O mundo é uma escola, mas quem escolhe os teus mestres, os teus professores, é você. Você escolhe, você tem livre-arbítrio. Quem você vai escolher? Eu vou escolher o meu eu. E com o seu eu vem quem? Vem Satanás. Eu vou escolher Jesus Cristo. Eu vou escolher o Espírito Santo. Eu vou escolher Deus Pai para me orientar. Amém. Qual é o resultado? Qual é a diferença dos resultados aí? Que tipo de aluno você vai ser nessa escola? Nós temos que perseverar até o fim, irmãos. Sem Cristo Jesus, você não consegue perseverar. E se a gente não conseguir hoje, a gente fecha para a semana que vem, tá, Marcelo? Ok. Conexão com Cristo. Último slide aqui. Suposta ou verdadeira? Há na igreja tantos crentes como o quê? Descrentes. Não adianta, irmãos. Essa é uma realidade. Qual é o lado que você quer estar? No crente ou descrente? Mas como é que pode estar alguém na igreja ser descrente, irmão Alex? Isso não tem sentido? Tem, irmãos. É só não colocar em prática. Se você sabe o que é certo e não faz o que é errado, você é o quê? Crente ou descrente? Você é um descrente, você não acredita. Não é isso? Então, se você sabe o que tem que colocar em prática e não coloca, você é um descrente. Então, aqui, há na igreja tanto crentes como descrentes. Cristo apresenta essas duas classes em sua parábola da quê? Da videira. Videira e seus ramos. Exorta ele a seus seguidores. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Para que possamos dar fruto, temos que permanecer o quê? Lá em casa, tem uma videira. Eu tenho lá em casa um vaso bem grande. E nós plantamos um pé de rubi, que o raiz para baixo. Então, assim, dá uva. E eu não sei podar, né? É podar que se fala, poda, né? Mas meu filho sabe, meu filho trabalha com isso. Eu fico vendo assim, ele cortando, eu falo, mas não, isso aqui não pode mexer. Essas aqui são os galhos, né? Que está ligado. Essas aqui dão. Essas aqui não dão, pode cortar. Interessante que corta, joga fora. Não dá, joga fora. Essas aqui dão. E é interessante, porque eu falei, é interessante isso, né? Todos aqueles que estão ligados, que estão produzindo, eles são podados para que produzam mais do que ainda. Mas aqueles que não estão produzindo nada, serve para quê? São só folhas e galinhos e tem que cortar. Porque está tirando a vitamina da árvore, a força, tem que cortar isso aí. Verdade. E é interessante, né? E quem é o agricultor aqui, na parábola? O pai. Ele vai cortar, irmãos. Eu não posso cortar ninguém. Ninguém que pode cortar ninguém. Mas o pai corta. Então aqui, aquele que permanecer em mim, e eu em vós, vai produzir fruto. Como não pode o ramo produzir fruto, o quê? Por si mesmo. Quem é o ramo? Nós. Como é que você vai produzir fruto de você mesmo? Como é que
você vai produzir alguma coisa boa de você mesmo? Você não produz nada de bom. Não tem como você olhar para você e entender que você produz uma coisa de boa, de bom. E aqui fala, mesmo se não. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, Amém. vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, 4 a 5. Você não está ligado, não adianta, irmãos. Não adianta vir para a igreja, não adianta ler a Bíblia, você não está ligado, porque a videira é Cristo Jesus. O que Cristo Jesus ele produz? Olha os livros dos evangelhos, irmãos. Os 4 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o que Cristo fez. E você fala, eu tenho que me assemelhar a Cristo. É impossível humanamente. Sem o Espírito Santo precisa do Senhor. Eu preciso ter a mesma característica. Se humilhar. Jesus Cristo não está voltando para buscar ninguém que quer ir para o céu. Não adianta. Eu quero ir para o céu. Muitas pessoas querem ir para o céu. Jesus está vindo buscar pessoas que têm o mesmo caráter. Nós temos que nos assemelhar ao caráter. Olha, Oi? vou falar uma coisa. Eu tenho a minha cunhada, e quando eu vou na casa dela, ela sempre fala comigo, os dias que os homossexuais eles vão para o céu. Aí eu falo para ela, né, o que acontece com eles. Ela assim, aceita. Que toda vez que eu vou lá, ela pergunta a mesma pergunta. E dessa vez que eu fui lá, ela falou para mim, eu não estou gostando da Bíblia, não. Eu não gosto da Bíblia, não. Porque a Bíblia tem coisas que eu não aceito. Porque a filha dela está com problema, entendeu? Sim. Aí ela não aceita, ela já não quer aceitar porque a filha dela está com problema. Deus, A Bíblia fala a verdade. Deus ele ama o quê? O pecador ou o pecado? O pecador. O pecador. E nós somos pecadores. Agora o pecado ele que abomina. Entendeu? Para entrar na casa do Senhor, existem normas. Não existe norma? Existem normas. Então, não é que Deus ele vai pegar pessoas, né, que têm afeição a homem com homem, ou mulher com mulher, e está condenado, agora vai para o inferno. Não é isso. Deus ele amou. Só que essas pessoas que têm livre-arbítrio estão fazendo as suas escolhas. É verdade. Entendeu? Existe uma norma de salvação. Você fala para ela, existe uma norma de salvação que é aqui, a Bíblia Sagrada. Então, mas ela quer que a filha dela seja salva. Não, mas dessa forma não dá. Então o drogado, o maconheiro, o estrupador, o pedófilo também vai. Né? Porque trata o pedófilo agora como uma doença. Então o céu vira o quê? A bagunça? Para que ele voltasse, vai ser Para que então? Jesus Cristo morreu, que levou sobre nós os nossos pecados. E a pessoa que está agarrada no pecado, não é isso, mano. Então assim, as pessoas querem, mas sabe o que é, irmão? Irmã, a pessoa quer ouvir aquilo que satisfaz os seus ouvidos. Ela não quer ouvir a verdade, porque a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é mais fácil ela entender isso, orar pela filha dela, falar do amor de Cristo Jesus? Alex, é tudo que Deus pede é para o nosso bem, cara. Sim. Você vê, homem com homem não se encaixa, nem mulher com mulher, cara. Não foi feito. Não tem sentido isso. Então, eu dou margem ao meu prazer. Mas o que Deus ele orienta? Não, Deus que me criou, ele fala, isso não existe. Isso não tem sentido. Então, assim, e não é justo isso. Você amar uma pessoa mais do que a Deus. É justo você colocar em prática as orientações do Senhor. Então, seria mais justo para ela entender que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, que Deus está correto, e ela orar pela sua filha. Deus faz a Do obra. que aceitar aquilo, né? Porque não adianta, estão questionando a Bíblia hoje, estão querendo mudar alguma coisa, já estão. Na verdade, ela quer mudar a Bíblia. Muitas pessoas querem mudar essas passagens, porque, olha, é homofóbico, esse negócio não dá certo, tem que trocar essas passagens, Deus é amor. A Bíblia tem que ser atualizada, né? Tem que ser atualizado, grande questão mesmo do nosso coração. E vai, irmãos, porque já jogou a verdade por terra lá atrás, e nos que fez prosperou. E vai tentar de novo jogar a verdade por terra. E agrada a muitos, né, Alex? Agrada, isso aí é. Tanto é que tem igrejas que aceitam isso normalmente, onde o pastor se relaciona com outro pastor,
onde a pastora se relaciona com outra pastora, isso tem de monte. Mas é bíblico isso? Não. Aí é pessoa, mas não é bíblico. O que é bíblico, irmãos. Então não adianta. E daqui para frente é pior, irmãos. Verdade. Irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui que já estourou aqui o horário. Na semana que vem a gente dá continuidade, porque tem alguns slides ainda. E nós vamos voltar aqui na conexão com Cristo, né? De sermos o quê? Ligado, aliás, na videira verdadeira. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira que a gente está vindo aqui para a glória do Senhor. Tá bom? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Tua palavra diz que quem está em Cristo É uma nova criatura. é nova criatura. As coisas antigas, do passado, ficaram lá atrás mesmo. E eis que se fizeram novas. Então nós temos que ser novas criaturas todos os dias, Pai. Não é uma vez novo e novo para sempre. Não. Nós somos vasos na mão do oleiro. Então toda vez o oleiro está nos quebrando. O oleiro é o Senhor. Está nos quebrando, nos moldando, nos transformando, fazendo novo a cada dia. Nos ajude, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Tira toda arrogância, todo orgulho, se tiver no nosso coração. Essas coisas que nos impedem de crescer, Senhor. Nós estamos à porta de ver Jesus voltar, Senhor. Temos que estar revestidos pelo Teu poder, Senhor. Com vestiduras brancas, Pai. Que é a atitude, é o caráter de Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajude em nome de Jesus Cristo, Por Pai. favor. Abençoa a sua igreja de Bento Ribeiro. Abençoa as famílias representadas aqui. Por favor. Que o Senhor possa nos acompanhar na companhia dos seus santos anjos também. E nos dê uma semana de vitória. Mesmo diante da luta, Assim teremos seja. semana de vitória porque o Senhor está conosco. Pai. Amém. Há uma promessa que o Senhor fez. Eis que estou convosco Todos todos os dias, até a consumação do século. Amém. Nos despedes, Pai, na tua presença. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite.